Tá muito fraco isso daí. Vai, gente, vamos lá. Oi? Isso a gente ainda não acostumou. Boa, não tem problema, a gente vai acostumando. Bom, pessoal, convido todos vocês a ficarem sentados aqui com a gente. Fique à vontade, por favor. A ideia do nosso bate-papo aqui é falar de inovação, dados, saúde e contar algumas iniciativas e alguns programas. Pois é, né? Quer trocar comigo? Não, vou levantar. Boa. Ficou melhor, né? Boa. Então a ideia é que a gente comece a contar aqui um pouco para vocês sobre as iniciativas que a gente vem construindo em parceria. Mas antes de apresentar esses projetos, a ideia é muito mais a gente falar um pouco sobre dados e como isso pode reverberar na vida da sociedade. E antes de eu começar a falar, vou convidar aqui tanto a Alessandra quanto a Daniela para se apresentarem, para quem está aqui na Campus Party e o público de casa possa conhecer um pouco mais sobre o trabalho, sobre vocês e o que vocês desenvolvem dentro do Ministério. Sejam bem-vindas à Campus Party. Obrigada, Ricardo. Bom, sou Alessandra, sou diretora do Departamento de Ciência e Tecnologia dentro do Ministério da Saúde e a gente está aqui porque a gente, assim como vocês, quer inovar para dentro do Ministério da Saúde e a gente vai trazer um desafio enorme aí para a sociedade. A gente quer causar impacto para a sociedade, para os brasileiros, para a saúde, ciência e tecnologia. Então esse é o nosso objetivo, por isso que a gente está aqui junto, né, Ricardo? Perfeito. Oi, Ricardo. Oi, todo mundo. Boa tarde. Eu sou Daniela Fortunato, servidora do Ministério da Saúde há quase 9 anos. Sou apaixonada por ciência e tecnologia. E aí a parceria da Campus Party vem trazer essa inovação aqui, que a gente quer causar impacto para dentro da sociedade e por meio das políticas públicas de saúde. Então, aqui o que a gente vem fazer é representar o Ministério da Saúde nessa parceria. Perfeito. Eu acho que para a gente começar a contextualizar, né, o que de fato é essa parceria. Ela surge dentro desses pilares e dentro de um outro projeto que tem uma importância muito grande, não só para a estrutura do Ministério, mas para a sociedade como um todo. Então, antes de a gente falar propriamente do programa de inovação, eu queria que vocês contassem um pouco para a gente, principalmente você, Alessandra, o que é o Inovadados e explicar um pouco para os nossos participantes, para as pessoas que estão assistindo a gente, quais são os impactos que esse projeto tem de trazer para a sociedade. Bom, Ricardo, o Inovadados é um projeto que ele surgiu dentro do Ministério da Saúde, dentro do Departamento de Ciência e Tecnologia, exatamente porque a gente tem um problema. A gente tem um problema para solucionar. O que a gente tem hoje em dia na ciência é um conjunto de dados, de ciência sendo produzida em todos os cantos do nosso país e fora dele. E nós, dentro do nosso departamento, temos uma missão que é conseguir pegar todos os dados produzidos na ciência e usar aquilo no nosso dia a dia para realmente conseguir produzir um impacto para a saúde da população brasileira. Então, para a gente, esse projeto surgiu exatamente porque a gente entende que existe um problema que existem dados de um lado, existem produções científicas do outro. A gente tem um público muito grande tentando utilizar os dados e as informações que a gente tem dentro e fora do Ministério da Saúde. E é por isso que surgiu o projeto que a gente chama de Inovadados. Por que inovação? Porque a gente tem hoje em dia, sim, uma necessidade muito grande de que tudo seja utilizado em tempo real. A pandemia trouxe para a gente essa vulnerabilidade que para a gente é muito positivo, porque toda vez que a gente se desnuda, a gente consegue enxergar melhor. E é isso que é o nosso projeto. Eu tenho até alguns slides para mostrar para vocês, porque a gente tem uma necessidade. São processos dentro do nosso departamento e que a gente precisa de um único lugar que eu possa efetivamente estar ali e utilizar os dados e as informações de saúde. Só para vocês entenderem, vou mostrar aqui esse slide.
que a gente tem evidências sendo todos os dias sendo produzidas dentro e fora do Ministério da Saúde. E o que a gente quer? Para entregar para a população, para entregar para o cientista, para os órgãos de controle, para quem quiser usar e abusar dos dados que a gente está produzindo. É isso, ter uma maratona de competição que todo mundo vai trazer para a gente a possibilidade de um protótipo, um laboratório que num único lugar, uma única plataforma que seja interativa e que todo mundo possa usar e abusar desse dado em tempo real. Então é isso, a gente está aqui produzindo junto com vocês, porque afinal de contas é junto com a população brasileira, junto todo mundo conseguindo chegar nesse lugar. Então o Inovadados nada mais é do que isso e a gente já é um sucesso, entendeu, Ricardo? Não sei se você considera isso um sucesso, mas para a gente dentro do Ministério da Saúde, que quer sempre inovar, ter essa quantidade de inscritos, a quantidade de projetos que a gente já está conseguindo, vai começar a analisar agora, para a gente foi um grande sucesso. Quer contar para a gente os números? Boa. Aqui na tela a gente trouxe alguns duelos que conectam o Inovadados com a sociedade, com a comunidade de desenvolvedores, de profissionais de saúde. A gente conseguiu mobilizar mais de 868 inscritos em todo o Brasil. Literalmente, a gente tem uma penetração nacional. Então, todas as regiões, todos os estados brasileiros foram representados por projetos ou por times que participaram dessa maratona. Até o momento onde a gente conseguiu computar, já foram realizados mais, assim como a Alessandra corre os 42 quilômetros dela durante o final de semana de forma tranquila. Nem todo mundo consegue terminar, eu não conseguiria. Então, ficaria no meio do caminho, é natural do processo, mas muitas pessoas entregam esses projetos no final e agora a gente entra, de fato, numa etapa onde o nosso objetivo é conhecer essas soluções para que elas possam ir para a segunda etapa. Nessa segunda etapa, a ideia é que a gente continue desenvolvendo essas ideias, que esses protótipos, esses projetos iniciais possam ser desenvolvidos e entrar num programa de aceleração futuro para que a gente consiga, no final do projeto, que dura aí algo em torno de 7 meses, ter soluções que se conectem com a problemática que foi apresentada. O grande diferencial desse programa é que ele não quis ser só a ponta do iceberg. A gente quis, de fato, criar uma iniciativa que fosse perene, que fosse contínua e que a gente conseguisse, de fato, se aproximar a soluções que resolvam problemas que foram propostos, né? E aí eu queria, aproveitando, puxar a próxima pergunta. A gente falou muito de dados, né? E eu acho que hoje dados é uma palavra mainstream. Todo mundo fala de dados. E, Dani, você, por ser uma pessoa técnica, né, que entende muito sobre esse assunto, no seu ponto de vista, qual que é a importância desses dados e como isso, para dentro do programa Inovadados como um todo, e como isso se torna soluções práticas para a sociedade? Bom, em primeiro lugar, é que a gente cumpra a nossa missão. Nossa missão é ofertar ciência para beneficiar a população brasileira. Então, vamos dar um exemplo bem prático. Na pandemia de Covid, por exemplo, houve uma necessidade de produzir tecnologias muito rapidamente. Uma vacina, um medicamento, um teste diagnóstico. Quem faz isso? A ciência. Então, fazer ciência significa você ter informações dentro do órgão e elas pararem de estar ocultas. Você precisa ter transparência ativa, disseminar informações científicas, e isso é o mais importante. Então, para mim, a importância é de que a gente não está falando de dados em saúde como um todo, a gente está falando de dados em ciência, que o Ministério da Saúde produz e que a gente tem dificuldade, de certa forma, de disseminar, trazendo benefício para a população. E aí é disseminar não só para a sociedade ou para outros órgãos, para fazer usufruto desse dado, mas para o gestor. O gestor que toma a decisão em saúde, ele precisa ter a informação científica em tempo real, oportunamente. Ele precisa saber naquela hora o que fazer com aquela informação científica para garantir que as pessoas tenham uma saúde, não morram, por exemplo. Isso ficou evidente na pandemia. Então, eu acho que tem a ver com oportunidade na tomada de decisão, tem a ver com promover o uso da evidência científica nas políticas públicas de saúde e, como a Alessandra fala muito, a gente precisa ser um agente transformador do Sistema Único de Saúde por meio da ciência. Então, como fazer isso?
dando transparência para o que se produz dentro, disseminando as informações científicas e dia a dia a gente vem produzindo. Acho que é por aí. Perfeito. A Alessandra quer complementar? Não, eu acho que é isso mesmo. A gente tem uma missão muito grande de conseguir trazer isso, a ciência para todo mundo. Como é que a gente aproxima a ciência de todo mundo e principalmente para a gente é um desafio grande em relação ao gestor e o tomador de decisão. É dessa forma, convidando todo mundo para a dança e fazendo uma única música que a gente esteja junto e que a gente consiga fazer com que as pessoas cheguem e sejam realmente transformadores. A gente quer transformar o SUS, a gente acredita que isso é possível e é por isso que a gente está aqui junto com você. Não é não, Ricardo? Maravilha. Ontem a gente teve uma conversa sobre revista científica e a importância da publicação científica, e aí se discutiu muito o que era ciência, né? E um dos desafios que a ciência ela ainda é um pouco afastada da sociedade, porque a gente enxerga a ciência de uma forma muito longe, pessoas extremamente estudadas, inteligentes, profissionais internacionais. E aí, trazendo uma pergunta nova para o nosso papo, porque a gente ainda tem tempo, olhando para essa linha onde a gente traz a ciência, o Ministério, para dentro de um ambiente como a Campus Party, que se conecta com pessoas aleatórias. E aí era sobre isso que eu queria ouvir da visão de vocês também. Vocês acham que a ciência ela é algo extremamente inacessível? E como que a gente faz para que isso se torne mais democrático? Para que as pessoas que entendam, que estejam aqui participando de um evento como esse, possam olhar para iniciativas como essa hoje ou no futuro e falar, não, eu também posso ajudar o Ministério, eu também posso ser um provedor de conhecimento. Ricardo, a ciência ela é para todo mundo, tá? A gente, quando olha o que acontece hoje em dia com a ciência, é como se você separasse, né? O cientista é alguém diferente que está naquele canto da sala. Não. Na realidade, as grandes invenções foram ideias que surgiram em algum momento e que, desde a invenção da luz, foram pessoas que tiveram ideias diferentes e conseguiram transformar aquilo em projetos e produtos e entregar para a sociedade. E é exatamente isso que você faz dentro de uma maratona de competição como essa. Você tem que juntar mentes diferentes e o que a gente está conseguindo fazer hoje com a sociedade é trazer todo mundo para discutir isso juntos. Porque vai sair aqui hoje uma solução que pode ser absolutamente uma nova invenção da luz. Porque os cientistas, eles não são simplesmente pessoas de fora da sociedade. Somos nós que sentimos o dia a dia das dificuldades, que pode ser a invenção de uma nova forma de pisar. Mas o cientista somos todos nós. Perfeito. Então eu acho que a ciência somos nós. Boa. E eu acho que também é um pouco da gente desmistificar quem produz ciência, né? Não é só o pesquisador que está lá na bancada, que está fazendo experimentos, ou o engenheiro, ou, né, o profissional de saúde, o médico. Ciência se faz todo dia e se faz com qualquer um. Não porque ela não é complexa, e não, assim, mas até pouco tempo atrás a gente não entendia o que era um micro-organismo, um patógeno, não sabia por que tinha que lavar a mão para prevenir doença. Hoje a gente sabe, e por meio de experimentação científica e de vivências, então é transformar a ciência na prática. Eu acho que é isso. E para isso, a gente tem que mudar a forma de falar sobre ciência. Democratizar o acesso à ciência, popularizar informações científicas, dando entendimento correto para a população do que significa cada produto, cada tecnologia, cada descoberta, né, cada informação que a gente produz é o que mais a gente quer, né? Então, a gente fala muito em tradução do conhecimento científico. Como você dissemina algo, transforma algo numa linguagem acessível, palatável, uma criança de 5 anos entender.
Então, o que a gente quer minha tia entender, minha avó. Então, o que a gente quer colocar aqui é que esse desafio, em parceria com a Campus Party, é um pouco sobre popularização da ciência, é um pouco sobre divulgação científica, sobre disseminação de informações, sobre tradução do conhecimento. Então, é isso que a gente quer trazer aqui para cá também. Perfeito. Eu provoco essa pergunta porque eu acho que é muito importante cada vez mais a gente tirar esses tabus que existem quando a gente olha para a ciência, quando a gente olha para o... E eu falo mesmo até para os nossos desafios, né, que a gente teve. Então, e quanto mais a gente escuta pessoas que produzem e pensam em ciências, mostrando que é acessível para todo mundo, cada vez mais a gente consegue transformar a sociedade e entender que ela também pode fazer parte disso, não são só os cientistas. E aí, para começar indo para o nosso desfecho, pensando um pouco em futurologia, né, o que a gente espera para o futuro quando a gente olha um programa tão denso e complexo como esse que foi criado, quando a gente olha uma iniciativa como o Programa de Inovação, que é para conectar? Qual que é o vislumbrar de vocês? O que a gente espera lá no futuro e lá na frente surgir de solução ou surgir de resultado na prática? Ricardo, a gente, quando olha o futuro, a gente sempre pensa como é que eu faço para chegar e criar os passos. Então, o programa de inovação para a gente é um passo essencial para ter um futuro diferente. Usar a informação, o dado científico, aproximar a ciência do cidadão brasileiro de uma forma transparente, é um passo, para mim, essencial para que a gente consiga chegar nesse futuro de 2, 5 anos, com todo mundo usando a ciência no seu dia a dia. Eu acho, e aí não é um achismo porque a gente está aqui e acha que vai ter um produto. Eu tenho certeza que a gente vai ter um produto diferenciado vindo dessa maratona de competição. Porque é simplesmente uma forma de pensar diferente. E quando a gente começa a pensar diferente e trazer essa possibilidade para dentro do Ministério da Saúde, o que a gente vislumbra? Daqui a 5 anos, a gente está produzindo novas competições e novas formas de pensar com todo mundo, utilizando o melhor dado sempre. E eu sou professora, não sei se você sabe. Toda vez que a gente mexe numa planilha, num projeto, você enxerga uma nova forma. E é sobre isso que a gente está falando. A gente precisa olhar, reolhar, olhar de novo para que a ciência faça sentido. Vamos lá, vacina. Todo mundo hoje entende a importância de você se vacinar para a prevenção da Covid-19. Isso não era verdadeiro há um tempo atrás. Foi através de uma competição dessa que surgiu o Conect SUS, que hoje possibilita para a gente enxergar todo mundo vacinado em tempo real. Isso é o que a gente espera daqui a 5 anos com o nosso Inovadados. Que todo mundo esteja usando, abusando, se vacinando em tempo real, se protegendo e usando para o seu dia a dia e conseguindo produzir saúde em você. Entendendo o que isso significa de verdade. Eu acho que se eu fosse resumir em poucas palavras, a Alessandra já falou tudo, mas é transformar a ciência em impacto para a saúde da população brasileira. A gente está falando de um sistema público de saúde universal, o maior do mundo. Então, imagina o que é impactante isso que a gente está falando, né? Transformar a produção científica em impacto para a saúde da população. Acho que é essa visão de futuro que a gente quer perseguir. E essa dimensão de maior sistema de saúde do mundo é muita coisa, né? Eu acho que... E aí é onde você contou uma história uma vez que eu acho muito curiosa, acho que na abertura, né? No qual você teve a dimensão do quão era o tamanho da responsabilidade que você estava absorvendo quando você entrou dentro do Ministério, né? E eu acho que essa mesma reflexão as pessoas podem ter, porque a gente está ajudando a construir algo para o maior sistema de saúde pública do mundo. E é muita coisa isso, né? Então, a gente está chegando nos nossos minutos finais. Eu queria agradecer muito a participação de vocês,
A gente segue, né? O programa de inovação ainda tem mais umas etapas. No dia 30/6, a gente vai conhecer quem são os projetos finalistas que vão para Brasília, né? Esses projetos que foram publicados do Brasil inteiro, eles vão se encontrar numa segunda etapa para que a gente continue refinando e melhorando e chegando no nosso próximo Conecta SUS, na nossa próxima solução que vai ser beneficiada pela população. Então eu queria que vocês dessem as palavras finais de vocês e cada vez mais chamassem as pessoas para continuar participando de iniciativas como essa, ou não necessariamente participando, mas cada vez mais fazendo parte do SUS, né? Fazendo parte, de alguma forma, pensar em saúde, porque no fundo, é da gente, para a gente mesmo, né? Eu acho que a gente acredita muito em construção coletiva, viu, Ricardo? Então, que a gente tem a agradecer a parceria, entendendo que fazer as coisas juntos, a gente chega mais rápido e mais fácil e no maior impacto do que cada um olhar por si só para um problema público. Então, isso foi falado em uma das lives que a gente falou, mas eu vou falar de novo, que é uma música do Raul Seixas, né? Sonho que se sonha só é só um sonho, se sonha só, mas o sonho que se sonha junto é realidade. Então a gente está transformando um sonho aqui em realidade. Obrigada. É isso, Ricardo. A gente, no Ministério da Saúde, tem uma vantagem. Além da gente estar ali, qualquer ação sua significa impacto em relação à população brasileira, e a gente está falando do Brasil, do tamanho e da dimensão que é. Vocês não fazem ideia da importância que a gente enxerga na vida de cada um. E aí eu falo também como médica e como mãe, a gente acredita que a saúde da população brasileira pode ser melhor. E a gente só consegue fazer isso se a gente estiver junto, falando o que significa saúde, o que significa ciência. Quando você lembrou da história, a dimensão do nosso país ela é enorme. São milhares de pessoas que querem, de todos nós, uma palavra, uma diferença. E a gente pode fazer isso junto, sim. Se qualquer um der uma grande ideia, se qualquer um puder dar uma opinião que faça a diferença, é igual salvar uma vida. Você não faz ideia, a primeira vez que você consegue ressuscitar a vida de alguém e voltar a pessoa a viver o que significa. Você sabe da importância da sua mãe, do seu pai e dos seus filhos. Pensa nisso. Para a dimensão da população brasileira. A vida de todo mundo importa. E é isso que a gente está falando. Vamos transformar juntos, porque todos nós somos brasileiros e nós merecemos que o Ministério da Saúde tenha o melhor do seu potencial dentro do Ministério da Saúde, da sua ciência. Bom, depois dessa fala, né, obrigado. Acho que agradeço de verdade pela confiança e parceria. Para a gente é uma honra construir iniciativas como essa. Um dos pilares que sustenta a Campus Party é ciência, é inovação, é tecnologia. E eu tenho certeza que são os mesmos pilares que vocês são movidas e toda a estrutura do Ministério. Agradeço demais. Para as pessoas que participaram do programa de inovação, estão ansiosas aí. Dia 30/6 a gente tem uma live para divulgar os resultados finais. E nos encontraremos em agosto presencialmente para nos conhecermos pessoalmente e continuar desenvolvendo essa solução. Obrigado para todo mundo que estava aqui também, pessoal. Até a próxima. Obrigada.